Bom dia a todos. Então hoje inicia a nossa segunda unidade e nesse primeiro vídeo de Educação Física eu irei explicar para vocês como será a nossa recuperação da primeira unidade para aqueles alunos que não conseguiram obter a média de 5 pontos durante a primeira unidade. Então, como será essa recuperação para vocês alunos que ficaram em recuperação na disciplina de Educação Física durante a primeira unidade? Então, nossa recuperação ela será da seguinte forma: serão 12 questões de toda a primeira unidade de Educação Física, de todos os conteúdos, né? Então, cada unidade terá, aliás, cada quinzena que vocês tiveram aula, então vocês terão 2 questões por quinzena, totalizando assim 12 questões durante toda a unidade anterior. Eu iria explicar um pouco aí sobre cada quinzena que a gente estudamos, os conteúdos específicos, né? Para que vocês possam relembrar um pouco aí sobre cada conteúdo, cada quinzena, e possam estar revendo esses conteúdos também na apostila de vocês. Na primeira quinzena, que foi... Nós tivemos aulas aí no dia 18 e 19 de março, né? Na aula do dia 17 de março, vocês tiveram aí uma explicação de conteúdo, né? Referente à questão do que é esporte. Vimos um pouco sobre o esporte em si, né? O que é o esporte. Então, o termo esporte ele se refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática. Isso significa que as regras de um esporte são fixas e nunca podem ser modificadas durante um campeonato. Então, esporte é toda aquela prática esportiva onde tem ali regras e regulamentações que não são mudadas no decorrer de todo o campeonato em que está se competindo, né? Vimos também um pouco aí sobre quais são essas regras, né? Aliás, vimos um pouco das características do esporte, né, em si, que são fundamentais para determinar uma prática como ela sendo esporte, né? Então, precisa de 4 características fundamentais, que a primeira dela é o quê? Ter regras fixas. A segunda, a subordinação dessa prática a algum órgão oficial, seja esse órgão federação ou confederação. A terceira é uma atividade competitiva, então precisa ser necessariamente uma atividade de competição. E a quarta e última é o atleta ele está sempre em busca de um tipo de recompensa maior do que o prazer de praticar esporte. Então, qual seria essa recompensa? Essa recompensa pode ser em troféus, em dinheiro, no caso, né, também, em medalhas, dentre outras recompensas aí dentro dessa competição. Vimos também aí na nossa primeira aula, né, o árbitro, a função do árbitro, né, do jogador e do técnico. O árbitro ele é o indivíduo responsável por fazer cumprir as regras, o regulamento e o espírito do jogo ou desporto ao qual estão submetidos e intervir sempre que necessário. No caso, uma regra ela é violada ou algo incomum ocorre. Então, o árbitro tem essa função de ali, intermediar toda a situação daquele esporte ali em específico. Vimos também sobre o jogador, né? Que para responder o que é a função de jogador em campo, a compreensão do que é posição e posicionamento inicial é importante. Posição é o que o jogador responde, o que ele é. Então, o jogador é aquele indivíduo que vai ter determinadas posições dentro do seu campo de jogo, seja ela
Aí isso vai depender da posição, vai depender o nome, vai depender da questão do esporte que ele pratica. Temos também a questão do técnico. A função do técnico é muito fácil da gente identificar, né? Ele vai ensinar os princípios de técnica de ginástica, jogos e outras atividades esportivas. Ele faz a orientação da prática das mesmas, cuidando da aplicação dos regulamentos perante as competições e provas desportivas. Então esse foi o resumo da nossa primeira aula. Vamos ver agora a nossa segunda aula de Educação Física, que foi no dia 18, né? Aí temos lá na nossa segunda aula que foi sobre o esporte de rede e parede. O que são esportes de rede e parede? E quais são ali as diferenças existentes entre essas duas categorias que nós vimos na aula no dia 18 de março. Então, esportes com rede divisória ou com parede de rebote são categorias que englobam modalidades de arremessos, lançamento ou batida rebatida sobre a rede ou contra a parede. Então, como já disse, se são esportes de rede ou parede, necessariamente vai ter que ter ali rede ou parede naquele esporte em específico, né? Quais são as diferenças desses dois esportes, dessas duas categorias, de rede e parede? A diferença é principalmente na organização do jogo. Nos esportes com rede divisória, essa organização se dá em relação à rede que divide a quadra em duas partes. Então, quando é um esporte de rede, a quadra ela vai ser dividida necessariamente em duas partes. E nessa categoria, o objetivo é que o implemento passe por cima da rede. Então, o único objetivo que tem é a bola passar por cima da rede para que você ou sua equipe possa conseguir a pontuação. Já nos esportes de parede de rebote, há uma parede contra a qual a bola deve ser obrigatoriamente ser rebatida para dar continuidade ao jogo. Então, essa é a diferença. Esporte de rede, a bola passar por cima da rede, para que você ou sua equipe possa conseguir a pontuação. Esporte de parede é aquela que onde o jogador ou a equipe ali tem que bater a bola necessariamente contra essa parede para que ela seja rebatida novamente. E assim dando continuidade. Agora vamos ver os conteúdos da segunda quinzena de Educação Física. Essas aulas aconteceram no dia 17, 18, que foi o que eu expliquei aqui. Terceira quinzena aconteceu no dia 31 do 3 de março, né? Ou seja, então vimos nessa aula da terceira quinzena sobre o esporte de rede, parede, em específico o tênis de mesa. Eu vou dar aqui um geral sobre o tênis de mesa, como é que se dá esse esporte, como ocorre, as características, onde surgiu, mais alguma coisa no decorrer do nosso vídeo, né? Então, o tênis de mesa ele é uma prática esportiva derivada de um jogo originário na Inglaterra, no século XIX, na verdade. Então, ele foi originado no século XIX, lá na Inglaterra. Teve origem do jogo chamado inicialmente de ping-pong. Então, o tênis de mesa ele teve essa origem lá do ping-pong, que se transformou aí em tênis de mesa. As primeiras memórias desse jogo remetem a estudantes que dividiam a mesa ao meio com livros, onde mais tarde seria colocado uma rede. Então, no início desse jogo, usavam-se livros para poder dividir aquela rede, aquele ambiente ali para jogar. E depois, com mais alguns anos depois, né, que foram aperfeiçoando, foi trocado esse livro por uma rede para que pudesse ali ter uma melhor qualidade nesse jogo, né? E também há indícios que militares ingleses também jogavam
esse esporte lá durante a guerra lá que eles participavam, né? O termo ping-pong ele teria sido utilizado devido ao som da bola em contato com a raquete e com a mesa. Faz ping-pong. Então, ping-pong veio dessa situação, né? Do contato da bola na raquete e também na bola na mesa. Então, a bola fazia ping e batia na mesa fazia pong. Ping-pong vem dessa situação em específico. Quando a bola batia na raquete e também batia na mesa, fazia esse som mais ou menos assim de ping-pong. E realmente tratava-se de um jogo, uma vez que as regras eram completamente variáveis. A contagem podia ir de 10, 20 até 100 pontos. A bola não tinha um tamanho específico e as mesas também tinham tamanhos não padronizados. As raquetes eram um caso à parte, feitas com papelão, madeira, podiam ser simples ou envoltas de lixa ou tecido. Então vimos aí, né, que inicialmente esse jogo não tinha uma regra específica, mas foi se modelando com o tempo e assim se diversificando e criando regras específicas para esse jogo em si, como também a questão da raquete, da bola, tudo isso foi evoluindo com o tempo. Então, foi apenas na Segunda Guerra Mundial que o jogo tomou fôlego real na Inglaterra e alguns antigos jogadores se uniram para fundar a Associação de Ping-Pong. Então, a partir da Segunda Guerra foi que aconteceu essa criação aí específica, né, da federação aí do ping-pong, para que pudesse vir a criar essas regras aí em específico. A partir de então, essas regras foram tomadas como base para a Federação Internacional, criada em 1926, e o nome da prática foi modificado para o tênis de mesa. Então, a partir de 1926, o que antes era chamado de ping-pong teve o seu nome modificado para tênis de mesa por conta da utilização da raquete, da bola, né? E várias outras questões aí que vocês podem observar na leitura desse nosso conteúdo. No Brasil, o tênis de mesa ele foi introduzido por imigrantes ingleses nos primeiros anos do século XX. Então, esse esporte chegou no nosso país lá no início do século XX, né? Com imigrantes ingleses que vinham lá da Inglaterra, lá, né? E trouxeram esse esporte para aqui, para o nosso país, nosso território. A partir daí então, né, torneios foram sendo organizados, que tem como data inicial ali 1912, né? O estado atual do tênis de mesa no nosso país é bastante promissor, uma vez que temos também já a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que já organizou muitos torneios aí nacionais e também internacionais. Aí vamos ver agora um pouco das características do tênis de mesa. Quais são as características desse esporte? Oficialmente a mesa ela deve ser retangular, com as dimensões de 1,520 metros de largura por 2,74 metros de comprimento. A altura da mesa deve estar a 0,76 metros de distância do solo. Há uma linha de 2 centímetros de altura que marca toda a sua volta. A rede tem 15,25 centímetros de altura e se estende para além dos limites da mesa. A bola deve ser de celuloide, laranja ou branca, deve ter massa de 2,7 gramas e 40 milímetros de diâmetro. Então vimos aí algumas características essenciais para que possa realmente acontecer aí, né, o tênis de mesa. As partidas oficiais elas são constituídas de sets de 11 pontos e abarca qualquer número de sets desde que sejam ímpares, para impedir o empate entre os jogadores. Então, por isso que esses sets são de 11 pontos, porque
sendo 11 pontos, não tem como acontecer empate ali naquele jogo, naquela partida, né? Ainda nessa terceira quinzena vimos também que o ponto ele é somado sempre que o atleta tocar na bola 2 vezes consecutivas. Vai acontecer o ponto para a equipe opositora. Ele errar o saque, errar o recebimento, a bola que cai em sua parte 2 vezes consecutivas, utilizar a mão não emborrachada na raquete, sua mão livre encostar na mesa, movimentar a mesa do jogo, o atleta ou sua raquete tocar na rede ou em seus suportes. Então, todas essas situações são situações onde o ponto vai acontecer e vai ser somado para a equipe do outro, a outra equipe, na verdade, né? Agora partiremos para a quarta quinzena, que aconteceu nos dias 14, 15 e 17 de abril, né? Nessas aulas aí nós vimos um pouco mais sobre, no dia 14 específico, sobre o esporte de rede parede. Alguns exemplos aí também, característicos desses esportes específicos, né? Vimos lá o tênis, o badminton, o vôlei de praia, que eram esportes de rede, né? Aí temos como esporte parede a pelota basca e a raquetebol e o squash, que são esportes com parede de rebote. Então nessa aula vimos mais sobre isso daí, né? Sobre esses esportes em específico e algumas características desses esportes. Temos aqui do tênis. Ele é um esporte de rede jogado entre 2 ou 4 jogadores em uma quadra retangular dividida ao meio por uma rede. E tem como objetivo o lançamento e a rebatida da bola sem deixá-la cair ou sair do espaço do jogo, simultaneamente visando colocar em situação desfavorável para a progressão por parte do oponente. Então, no tênis, o objetivo é fazer com que a bola passe por cima da rede, né? E ela seja rebatida pelo opositor. Badminton, assim como o tênis, ele é um esporte de raquete que pode ser praticado individualmente ou em duplas. Entretanto, entre outros aspectos que diferenciam as modalidades no badminton, utilizam-se uma peteca no lugar da bola. Então, no badminton, não será a bola que vai ser utilizada, mas sim uma peteca. E isso tem a diferença do badminton para o tênis normal, né? O vôlei de praia, que é um esporte também disputado individualmente ou em duplas. Ele é jogado em uma quadra de areia, com espaço do jogo dividido ao meio por uma rede também, né? Já que é um esporte de rede. E seu objetivo ele consiste em lançar e rebater a bola com as mãos de modo que ela caia na quadra adversária. Então, o objetivo é fazer com que a bola passe por cima da rede e caia no campo adversário. Quando isso acontece, você naturalmente conseguirá obter ponto para a sua equipe ou para você individualmente. Aí temos a pelota basca, que é um esporte que possui 4 modalidades, como não nude, com tacos, com raquetes e com cestas. Temos também o raquetebol, que ele é um esporte praticado em uma quadra retangular, fechada, individualmente em duplas ou em trios, consistindo em saques alternados com uma raquete amarrada ao punho do jogador para não escapar. Então, no raquetebol, essa raquete ela vai ser amarrada no punho do jogador para que ela não possa sair dali e assim facilitar a jogada desse jogador, né? E temos também o squash, né? Que é um exemplo de esporte com parede de rebote. Ele é disputado em uma quadrada fechada e que se utiliza das paredes laterais e frontal para que ocorra o jogo. Então, vai usar tanto a parede do lado como a parede da frente para que você possa dar continuidade ao jogo.
Na aula do dia 15 nós vimos sobre esportes de invasão, né? Vimos inicialmente o que é esporte de invasão. E vimos um exemplo do handebol. Esporte de invasão são aqueles onde existem disputas de uma equipe que tenta ocupar o setor da quadra defendido pelo time adversário e tenta marcar pontos. Então esse é o grande objetivo do esporte de invasão. Você invadir a quadra adversária no objetivo de marcar pontos para a sua equipe. Temos como exemplo o basquetebol, o frisbee, futebol, futsal, handebol, polo aquático, futebol americano, futebol americano e entre outros aí esportes que são de invasão, né? Então, esporte de invasão, já sabemos que é aquele esporte onde o jogador tenta ocupar a quadra adversária no objetivo de conseguir pontos para a sua equipe e assim, consequentemente, poder ganhar o jogo, né? Nessa aula vimos um pouco sobre o handebol. A grande diferença do handebol para o futebol é que o handebol é jogado com as mãos, mas em geral é um esporte com bola, em que duas equipes disputam quem marca mais gols. Então, essa característica ela é dos dois esportes, tanto do handebol como do futebol, que é marcar gols, e ganha a equipe que marcar maior quantidade de gols. Mas como é que joga o handebol? Tem que ter duas equipes de 7 jogadores, sendo um deles o goleiro. O goleiro, durante as defesas, ele é o único jogador que pode tocar a bola com o pé. Então só ele pode tocar a bola com o pé. Se outro jogador da equipe, a não ser o goleiro, tocar na bola com o pé, isso vai ser contabilizado como uma falta para o time adversário. A quadra deve ter 40 metros de comprimento por 20 metros de largura e o piso tem que ser de madeira ou borracha. O horário de saída é de 2 períodos de 30 minutos cada, com intervalo de 10 minutos. Proibido puxar a bola ou atacar o adversário. A equipe marca quando a bola cruza completamente a linha do gol. Então vimos aí um pouco sobre o handebol. Vimos também sobre a quadra do handebol. Vimos como é que acontece o jogo do handebol, né? E a nossa última aula da quarta quinzena foi no dia 17 do 4, que vimos um pouco mais sobre o handebol. Ele é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos. Já vimos que ele é praticado entre duas equipes, né? Handebol ele veio da língua inglesa, visto que hand significa mão e ball significa, consequentemente, bola, né? Então, handball, então, mão na bola, ou bola na mão, né? A bola do handball é feita de couro e para as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior, sendo assim, para os homens ela tem 58,4 centímetros de circunferência e massa de 453,6 gramas. Já para as mulheres ela tem 56,4 centímetros de circunferência e 368,5 gramas de peso, né? A origem. O handebol foi criado no ano de 1919 pelo professor de educação física, né, Karl Scherenzen. Então ele foi o criador desse esporte, né? O professor de educação física alemão, o Karl Scherenzen. A história, vamos dizer um pouco da história do handebol aí. Como se deu a história desse esporte, né? Desde a sua criação, foi sofrendo algumas modificações, né? Como, por exemplo, a questão da faixa, né? A questão da quadra em si, ela foi modificada, que inicialmente eram usadas duas medidas, e agora é uma medida para todos os públicos, no caso pode ser
tanto masculino como feminino. O handebol ele começou a ser jogado lá em Berlim, na Alemanha, né? Já que ele foi criado por um alemão. Consequentemente, o primeiro lugar do mundo onde ocorreu o jogo de handebol foi na Alemanha, né? Já que esse educador físico, aí, professor de educação física, Karl Schellens, ele criou o handebol. Outro fato que diferencia de sua origem é pelo número de jogadores, que quando foi criado poderia ter 11 jogadores de cada equipe, e hoje é no máximo 7 por equipe, né? Ou seja, 14, 7 de uma equipe, 7 de outra. E temos também aqui outra importante, né? Que foi a questão do handebol fazer parte dos Jogos Olímpicos, que aconteceu em 1972. Foi onde ele fez parte aí dos Jogos Olímpicos, foi incluso como esporte olímpico, né? E no ano de 1999 foi fundada a Federação Internacional de Handebol com sede na Basileia, na Suíça. Esse órgão ele é responsável pelo esporte a nível mundial. Então, no que se refere à atividade do handebol em qualquer país do mundo, é a Federação Internacional de Handebol, lá na Suíça, que cuida dessas situações. Agora vamos dizer um pouco aí dos conteúdos da quinta quinzena, né? Que foram nos dias 28 e 29 de abril